Bora fazer uma viagem no tempo? Para uma época assim, bem peculiar. Uma era em que as tardes de domingo na TV brasileira eram basicamente um campo de batalha. Uma mistura de absurdos, gincanas meio duvidosas e coreografias que hipnotizavam. Então, aperta o cinto e prepara o espírito porque a gente está mergulhando de cabeça no Domingo Legal dos anos 90 e 2000. Esse aí era o grito de guerra, era o aviso, o sinal de que a paz do seu domingo tinha oficialmente acabado. Quando o Gugu gritava, tá tudo dominado, ele estava, na verdade, avisando que a anarquia ia invadir a sala de todo mundo pelas próximas 4 horas. Era menos um programa de TV e mais um teste de sobrevivência toda semana. E é aí que tá a grande questão, né? Porque, vamos ser bem sinceros, sobreviver ao Domingo Legal não era para qualquer um. Exigia preparo físico, um estômago forte e, o mais importante, uma capacidade quase sobre-humana de simplesmente não questionar o que estava acontecendo ali na tela. Certo, então vamos analisar essa receita. O que exatamente formava esse caos televisionado? Era uma mistura muito bizarra de elementos que, olha, contra todas as leis da física e do bom gosto, dava certo, funcionava. E aqui estão eles. Cada um desses itens era, assim, fundamental para a experiência completa. E hoje a gente vai detalhar cada um deles. Se preparem. Vamos começar pelo primeiro pilar do programa. Aqueles quadros que testavam os limites da sanidade humana, mas que vinham disfarçados de gincanas super inocentes. O conceito era simplesmente brilhante na sua simplicidade aterrorizante. Pensa bem, celebridades de olhos vendados recebendo um presentinho nas mãos. Podia ser, sei lá, uma chinchila fofinha ou um punhado de minhocas bem gosmentas. Uma estrela do mar ou uma tarântula peluda. A linha entre um prêmio e uma punição era fininha, perigosamente fina. E aí, a gente tinha a banheira. A banheira do Gugu. Aquilo era um esporte de elite. Uma batalha de força, de agilidade e de pouquíssimo tecido, né? O objetivo era nobre, pegar sabonete. Mas a execução era o caos puro. Era sem dúvida o auge do atletismo de domingo. Agora, vamos para o segundo pilar do programa, a música. Porque no Domingo Legal, axé e pagode não eram só pra gente ouvir, eram ordens. A trilha sonora era basicamente um manual de instruções de dança para todo o Brasil. As letras eram literais. A música mandava botar a mão no joelho e uma nação inteira obedecia ali, na sala de casa. Mandava tirar a camisa e o palco virava aquela confusão. Era uma espécie de hipnose coletiva ao som de um pagode super contagiante. O mais genial disso tudo é que não precisava saber dançar. A coreografia já vinha na letra. A música transformava na hora qualquer pessoa, fosse na plateia ou em casa, num participante ativo daquele espetáculo todo. E agora a gente chega no ponto em que o programa simplesmente apagava a linha que separava o público do privado. A vida das celebridades não era só uma pauta, era transmitida quase em tempo real. E o caso da dançarina Sheila Mello talvez seja o maior exemplo disso. Pois é esse número aí mesmo que está na tela. 3 dias. Esse foi o tempo de recuperação entre a Sheila Mello colocar implantes de silicone e voltar para o palco para dançar seguro chão para milhões de brasileiros. Recomendações médicas, pelo visto, eram opcionais. E para ninguém achar que isso é exagero, essas são as palavras do próprio médico dela na época. O pós-operatório foi, digamos assim, otimizado. A recuperação médica ficou em segundo plano, porque o Brasil precisava ver ela dançar. O show literalmente não podia parar de jeito nenhum. Tá, e aí, depois de reviver tudo isso, o que fica? Por que essa fase da televisão ficou tão marcada na nossa memória coletiva? Qual era a fórmula mágica por trás de toda essa loucura? E no fim das contas, era isso. O Domingo Legal era imprevisível. Era um pouquinho perigoso, totalmente sem filtros e justamente por isso era impossível de ignorar. O público não só assistia, ele se sentia meio cúmplice daquela bagunça toda. Uma bagunça que era, vamos combinar, deliciosamente organizada. Fica a pergunta no ar, né? Hoje, com tanto streaming e produções impecáveis, o que esse caos todo tão autêntico nos diz sobre o que a gente gosta de ver? Talvez a resposta seja que, pro bem ou pro mal, a TV daquela época foi, acima de tudo, simplesmente inesquecível.